quando nós lemos o verso 1, o apóstolo São Paulo, ele traz algo muito singular. Coloca o verso 1. Observem que ele está mostrando que os dons são espirituais. Então, só quem pode lidar com os dons é quem é o quê? Espiritual. Carnal não pode lidar com dons. Essas pessoas que dizem que não creem nos dons e não revelam, não tem como crer mesmo, porque isso aqui é só para quem? É quem é espiritual. E quem crê no agir de Deus, quem crê no poder de Deus e busca. Só que uma coisa é importante falar para a igreja: a falta de espiritualidade gera carnalidade na igreja. Veja que os cristãos de Corinto, o apóstolo São Paulo diz que eles estavam sendo carnais e não podiam lidar com o que era espiritual. E o que é espiritual na mão de um crente carnal vira bagunça. Porque todo crente espiritual, irmão, ele é sensível ao que o Espírito Santo fala. Todo crente espiritual, ele crê naquilo que Deus opera. Observem bem que essa igreja, ela queria tratar os dons espirituais como coisas carnais. Daí a razão de muitos procurarem os dons que eram de maior relevância e que gerava na igreja mais expectativa, não para a glória de Deus, mas para a glória de si próprio. Porque todo crente que é carnal, ele canta para si. Todo crente que é carnal, pregador carnal, cantor carnal, tocador carnal, ele só canta para se amostrar. Só prega para se amostrar. Vocês podem observar que esses crentes que são zangados, que saem da igreja porque não deram cargo, que fica zangado se não der oportunidade, é carnal. Porque todo carnal se zanga. E ele lida, olha aí, coloca 1 Coríntios 3:3. Só para os irmãos observar. Tudo que eu falo é da Bíblia, irmão. Porque ainda sois o quê? Leia aí. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja... Isso aqui era crentes, mas eram crentes que não eram o quê? Espirituais, mas eram crentes o quê? Carnais. E todo lugar aonde há carnalidade, há essas coisas no meio. Qual é a primeira? Inveja. E o que mais? Contendas. Sim. E dissensões. Olha aí, olha o que diz. Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então veja bem que o apóstolo São Paulo, quando ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, é que vocês não tenham estilo de vida pecaminoso. Porque o apóstolo São Paulo, pregando em Atos 17, ele diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Lembrando que também o pecado da ignorância tem que ser expiado. Porque no livro de Levítico, quem cometia pecado por ignorância, ainda assim tinha que pagar o preço. E o apóstolo São Paulo diz que o seu pecado foi atenuado porque ele o fez na ignorância. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Então, observem, irmãos, que aquilo que é espiritual só pode ser julgado, analisado por quem verdadeiramente é espiritual. Mas quando um homem é espiritual, ele tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando ele tem essa espiritualidade, olha o verso de número 2 de 1 Coríntios 12. Vamos lá, coloque aí. Quando ele era carnal, olha aí, vamos lá. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Isso. Então, antigamente, eles eram guiados pelos ídolos sem voz, sem poder, deuses falsos. Mas agora, eles são espirituais para poderem compreender as coisas de Deus. Então, isso aqui é que é lindo.
E o crente que é espiritual, ele sabe discernir todas as coisas. Coloca 1 Coríntios 2,14. Olha o que diz a Bíblia. Quem é espiritual? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos lá. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, Mas o que é espiritual discerne bem tudo. e ele de ninguém é discernido. De ninguém ele é discernido. Então, talvez você me pergunte, pastor Ziel, e qual é a importância desse dom de discernimento do Espírito na evangelização? Escutem bem, isso aqui é muito sério. Um homem de Deus, quando ele vai pregar nas praças, nas ruas, ou fazer missões, ou ser um pastor, ele tem que entender que ele está entrando no terreno do inimigo. E ele pode ser confrontado por espíritos que queiram ou aliar-se a ele de modo disfarçado, ou então ele pode querer confrontá-lo perante as pessoas, para envergonhá-lo. E se o pastor, escutem bem, pastores, isso aqui é muito sério. Se o pastor, se o pregador não tiver discernimento de Deus, ele pode ser envergonhado, ele pode ser humilhado, rechaçado, porque lhe falta o dom de discernimento. Todo pastor deve buscar o dom de discernimento para o seu ministério. Só para os irmãos terem uma ideia, quando nós falamos desse dom de discernimento, ele está na categoria daquilo que é sobrenatural. E não brinque com o diabo, porque os irmãos sabem que um casal discipulado por Deus, instruído por Deus, orientado por Deus, foi enganado por quem? Por Satanás. E a Bíblia mostra que o primeiro pecado entra na humanidade porque Eva não soube discernir. Ela não teve discernimento. Quando você lê Gênesis 3, 1 a 4, ela cai na onda do diabo pelo engano de Satanás. E aí você pensa que é fácil. Ora, se esse casal foi orientado por Deus, discipulado por Deus, e ambos caíram em pecado, quanto menos você. O dom de discernimento, ele é sobrenatural. Mas eu quero dizer para vocês que isso é um terreno espiritual. E quando você busca esse dom, ele vai te livrar dos lobos, ele vai te livrar dos falsos, ele vai te livrar das falsas aparências de fé. Coloca aí na tela Mateus 7, 22, 23. Olha o perigo que nós podemos cair. O que diz aí? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Escutem aqui, prestem bem atenção. Milagres, operação. Tem gente que diz assim: como é que o anticristo vai conseguir enganar? Se Jesus está dizendo que só porque alguns fazem milagres, muita gente acredita, quanto menos naquele dia, quando ele assumiu o poder, está em Apocalipse 13, assumiu o poder, curando a política, curando os problemas, todos vão entender que ele é o até Israel. Isso aqui é sério. Vai. Não profetizamos nós em teu nome? Profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios? Expulsamos demônio. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Três coisas que nós sempre estamos falando: orar, profetizar no nome de Jesus, fazer maravilhas. Olha o 23. E então lhes direi abertamente: Sim. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quem for evangelizar ou quem for pregar tem que pedir: Senhor, me dá o dom de, para que eu saiba
quem está falando correto, quem está se juntando a mim que é de Deus ou é do diabo. Esse dom de discernimento, ele tira a falsidade. Esse dom de discernimento, irmãos, é sobrenatural. E a igreja vive disso. Vocês se lembram, em 1 Reis 14, quando a mulher de Jeroboão, por ordem dele, tem um menino que está doente, e ele diz, olha, vai consultar o profeta Abias, não é isso? Vai consultar Aías, vai consultar ele, porque o menino está doente, vai morrer, e foi ele quem profetizou que eu ia reinar. Ele não está gostando de mim porque eu estou em pecado, mas faz o seguinte, te disfarça, coloca uma roupa, ele já está meio cego. Irmão, as coisas de Deus é coisa linda. Ele já não vê tão bem. Coloca uma roupa, se disfarça. Sabe por que isso não acontece muito em nosso meio hoje? Porque oramos pouco. Isso aqui não é para crente que brinca, isso aqui não é para crente que anda em farra. Isso aqui não é para crente que anda em fofoca. Isso aqui é para quem tem sensibilidade de Deus na vida. É para quem vive de joelhos nos pés do Senhor. Para quem é espiritual. Pessoa que passa o dia todo assistindo novela, filme de terror, matando, meninozinho que fica no videogame, jogando para matar. E o pastor também acompanha. Como é que vai ver Deus? Como é que vai discernir as coisas do Senhor? Leia aí, vamos lá. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés... Aí, vem do 5, coloca... Vai do início para os irmãos entender como era lá. Primeiro, versículo primeiro. Vai. Isso aqui é para os irmãos entender que com o homem de Deus ninguém brinca. Vai lá. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Isso. E disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. A profecia, escute bem, a profecia pode até cumprir, mas não muda a vida. Isso aqui é muito importante, porque tem irmão que anda atrás da profecia e é mais sem vergonha do que tudo no mundo. O mundo está cheio de crente que anda atrás de profecias. E olha, irmão, quando o crente quer ir para o céu, ele anda atrás de andar em santidade, ouvindo a Deus e servindo ao Senhor. Agora, quando você vê crente atrás de profecia, culto de profecia, eu vou já mostrar, hoje eu vou falar tudo aqui para vocês. Nem presta ele, o profeta, e nem quem vai ouvir ele. Eu pergunto, a profecia mudou esse camarada aqui? Não. Quando você chegar em casa, leia esse texto, ele foi um dos mais ruins. Não valia nada esse Jeroboão. E profetizaram. Vai, lê. Seria rei sobre este povo. E eu perguntei, ele se cumpriu, ele foi rei? Pronto, vai lá, profecia cumprida. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel e vai até ele. Não podia ir vazio, não. Tem irmão que é ruim até para a gente. Fala na igreja de contribuição, fala tudo, mas na hora que ia para um profeta, não podia ir de mão vazia, não era assim? Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Olha, ele tinha tanta certeza, irmão, veja como é as coisas. O Jeroboão sabia que ele era profeta era homem de... Ele disse, ele falou de mim, o que ele falar para ti, vai se cumprir, mas ele não prestava. Vamos. E a mulher de Jeroboão assim fez e se levantou e foi a Siló. A bichinha se arrumou todinha, se ajeitou, botou um pó na cara, se disfarçou, e aí botou um brinco grande, aí eu vou lá ver como é, e ajeitou o cabelo, e disfarçou tudo, mudou a sandália, e aí pronto, se ajeitou, e aí disfarçada. E Aías não podia ver porque seus olhos estavam escurecidos. Ele não podia mais ver porque estava já velho. E aí não tem como, quando a pessoa envelhece, ou vem problema de catarata, não é assim? Aí não tem como, naquele tempo não tinha oftalmologista e Deus não quis curar ele, ficou cego também. 5. Assim. Vai.
Porém o Senhor disse para Aías. Mas antes da mulher chegar, a Bíblia diz em Amós 3,7: o Senhor não faz nada sem que primeiro seja revelado o segredo aos seus servos. Eita glória! O velhinho está dentro de casa deitado, não enxerga mais, mas tem comunhão com Deus. Quem glorifica a Deus? E quem tem comunhão com Deus não precisa andar atrás de nada. Deus fala lá. Tu no mato, Deus fala contigo. Tu deitado na casa, Deus fala contigo. Quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso? Ele não estava nem pensando em nada. Aí Deus disse: Aías, o que é, Senhor? O que ele disse? Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, ela vem consultar, porque está doente. O menino está doente. Assim lhe falarás. Ela vai te falar assim, que o marido dela ensinou assim. Ele disse que é para dizer assim, ele vai falar assim, 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 assim. Ela vai falar. E entrando ela, fingirá ser outra pessoa. E ela vem disfarçada, ela está com a roupa disfarçada, com a cara disfarçada, com um pó disfarçado, sandália disfarçada. Ela vem com outro, até outro nome. Ela vem com até outro nome. Vai! E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés... Olha, ele só ouviu os pés dados na sandália, os ruídos. Ela era uma madame. Mas ele ouviu os ruídos dos pés. Aí como foi que ele disse? E entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Aí o disfarce caiu todinho. Quem glorifica a Deus? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu creio no sobrenatural, irmãos. Não é assim? Intimidade com Deus. Eu estou falando de intimidade. Eu não estou falando daquele negocinho que a pessoa olha e fica com a zoadinha. Não, estou falando de intimidade. Agora mesmo eu preguei na escola dominical. Estava o pastor Adalberto, pastor Luiz. Eu mostrei do Eliseu que o rei foi visitar e quando chegou lá ele doente. Oh, tu está morrendo. Ele disse: morrendo o quê, rapaz? Cala tua boca. Pega uma flecha e um arco. Aí pronto. E ele na morte, ele foi glorificar e profetizar. Morreu daquela doença, mas não deixou de profetizar. Irmão, na vida de crente não tem desgraça não. Quem tem espiritualidade sabe como Deus trabalha. Eita glória. Entra, mulher de Jeroboão. Aí pronto, acabou o disfarce. Tramou tudinho na casa dela. Irmão, quem é homem de Deus, olha para cá. Às vezes tu tá lá na tua cozinha, aí tu tá tramando tudinho, eu vou acabar com ele. Hoje naquela reunião eu vou me levantar, eu vou dizer toda a verdade. E o homem de Deus está orando, está orando. Está orando, e tu tá mais a tua mulher fuxicando, e mais os teus meninos, e mais teus primos, e mais os crentes fofoqueiros do bairro, mas tu tá em oração. Na hora que a pessoa chega para ti, Deus desmancha o laço todinho, ele quebra tudo. Quem crê nisso? Só quem crê. Outra, não precisa ninguém te contar, só precisa você ficar nos pés do Senhor. Ele te revela. Quem crê que Deus revela? Isso é o sobrenatural. Aí pronto, entra a mulher de Jeroboão. Aí ela entrou. Aí olha o que ele vai dizer para ela. Vamos. Por que te disfarças assim? Por que tu fica desse jeito? Pois eu sou enviado a ti com duras palavras. Pode entrar, aqui não tem negócio de disfarce não. Tu vai ouvir, tu pode ser mulher do rei, tu pode ser madame, tu pode ser bonita, tu pode ser quem quiser, mas tu vai ouvir as duras. É assim. Não é sério? É. Porque tem irmão que vai profetizar e fica: eu não sei se eu digo. Eu não sei, pode mandar ele embora, presta não. Profeta covarde. Ele aqui, eu vou te dizer, vai para a mulher do rei. Vai, dize a Jeroboão: assim diz o Deus de Israel: porquanto te levantei no meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel. Olha aí. E rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Bora. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Ele está dizendo: teu marido não vale nada. Bora. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão,
Destruirei de Jeroboão todo homem até ao Eu menino, vou matar tudo. tanto escravo como livre em Israel. Não vai escapar ninguém. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, Tu não vai valer nada. Tu é um pedaço de cocô. É assim. até que todos se acabe. Eita, até que tudinho se acabe. Eita, irmão. Eita. Olha, eu vou te dizer, honra a Deus, viu? Honre a Deus com sinceridade, porque Deus não é brincadeira, não. Eu já vi pessoas, eu já vi até homens que eram líderes, pastores, que eles ficam em esquina, que hoje não vale mais nada, porque não levaram as coisas a sério com andar em adultério, mentindo, mexendo em dinheiro de igreja, roubando, não zelar pelas coisas de Deus. Deus joga. Aí tem irmão que fica, eu estou com pena dele, mas Deus diz assim, eu vou fazer ele, a família dele, e quem for do tronco dele, vai ser lançado fora como esterco, a pessoa nem liga. O negócio era as coisas de Deus. Vai. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão. Não terão enterro digno, eu vou deixar quem morrer na casa dele, os cães vão comer. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Os urubus vão pegar onde tiver, vai. Porque o Senhor disse: Isso. Tu, pois, levanta-te e vai para tua casa. Vai para tua casa, falsa. Entrando os teus pés na cidade, Na hora que tu chegar na cidade, o menino morrerá. o menino morre. Agora veja bem, irmão. Por que Deus não deixou esse menino morrer? Aqui, isso aqui me chama a atenção no texto. Olha aí, olha aqui. Continua. Pode ler. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel na casa de Jeroboão. Vira bem para o teu irmão e pergunte, pegue na mão dele aí, pega aqui, os irmãos gostam disso, pega. Aí pergunta para ele, olha nos olhos dele, pergunta, será se Deus acha alguma coisa boa em tu? Pergunta aí. Pergunta. Será se Deus acha alguma coisa boa em tu? Pergunta para ele. Aqui nós também, pastor. Nós podemos perguntar, porque às vezes também tem nós, se não tem coisa boa, né? Será se Deus tem alguma coisa boa em tu? Irmão, quando você tem coisa boa de Deus, Ele te leva antes de você ver a desgraça. Foi assim com o rei Josias? É assim que Deus faz. Eita glória. A maldade do pai dele não atingiu ele. Ele disse, volta para tua casa, bicha falsa. Porque lá não vai escapar nada. Mas ainda esse menino tem uma coisa boa. Que Deus se agradou nele. Oh, meus irmãos. Quando tu sair desse culto hoje, um rapaz, será se Deus vê alguma coisa boa em mim? Sai daqui. Um marido também, será se Deus vê alguma coisa boa em mim? Eu não estou falando de tu pular aqui dentro, que aqui é fácil. Aqui tu pular, tu rodopiar, tu profetizar, tu fazer as zoadas. Eu sou mulher de Deus, é fácil. Eu quero ver Deus abrir a boca e dizer, vai, porque aquele ali vai ser enterrado. É o único, porque tem uma coisa boa nele que me agrada. Eita, rapaz, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. Eita. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus ainda viu coisa boa nele. Irmão, fique tranquilo, deixa eu te dar um recado aqui. Fique tranquilo, se você for crente, sincero, se preocupe não. Deus, Ele te tira antes de você ver o mal. Sabiam disso? Às vezes tem pessoas que morrem, aí depois entra tanta coisa na família, aí aqui a gente vai entender, eu digo, meu Deus, Deus levou a irmã para ela não ver essa desgraça na vida dela, na família. Não é assim? Oh, rapaz, Eu já vi tantas famílias. Olha, Deus tirou a mãe, tirou o pai, para não ver isso aí. Aí Deus disse, eu vou tirar. Pronto, na hora que ele entrou na cidade, o menino fez o quê? Morreu. Agora, o que eu quero mostrar aqui, é que esse homem tinha o dom de discernimento. Entra, mulher,
É assim. O George Miller, uma vez ele foi receber um dinheiro e recebeu, mas antes dele receber, ele foi orar. E Deus disse para ele: não receba, é dinheiro maléfico. E ele foi à pessoa e disse que não queria o dinheiro. O dom de discernimento. Irmãos, nós precisamos disso. Eu vou citar, na próxima terça vamos continuar, mas eu vou citar só mais uma, para você observar o que é dom de discernimento. Atos 16, 18. Coloca aí na tela. Atos 16, 18. Vamos lá. Olha aí. E isto fez ela por muitos dias. Fez ela o quê? Por muitos dias. Pronto. Coloca o 17, só para os irmãos pegarem o contexto aqui. Esta, seguindo a Paulo e a nós... Ela seguia Paulo, os demais que acompanhavam Paulo, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Agora olha para cá. Olha o diabo, olha o demônio, olha Satanás elogiando quem? A Paulo e quem mais? Olha, escute bem, quem era que estava elogiando Paulo? Satanás. Irmãos, escutem isso aqui. Isso é muito sério. Estes homens que passam por aqui são servos. Ela não estava falando do Deus dos céus. Às vezes tem pessoas que estão cantando aqui nesse púlpito, ou em qualquer outro, e você pensa que ele está adorando a Deus, mas pode estar adorando o diabo. Às vezes você pode ouvir uma pessoa pregando, mas ele não está pregando para a glória de Deus. Ele está pregando como instrumento do diabo. Esse dom do discernimento na evangelização, ele é tão necessário porque o pastor pode estar pregando e de repente tem alguém na multidão ou um obreiro que possa ser um instrumento para atrapalhar aquilo ali naquela hora e envergonhá-lo. Vocês se lembram que eu falei aqui em Atos 8, na passada? No 22, 23? Quando aquele homem, ele parecia ser sedento de Deus. O Simão parecia ser sedento. Eu quero. Talvez se fosse hoje, eu ia dizer: homem sedento de Deus. Porque nós somos levados pela emoção, pela aparência. Mas quem tem dom de discernimento, como diz o pastor Eurico Baxter, quem vai dar o laudo é o Espírito Santo. Eita glória! O Espírito Santo entra na tua alma e te dá o laudo. Pesado. Eu li um autor que ele diz assim: como médico, você chega no médico e fica contando todas as seus problemas, o que você está sentindo. Aí ele diz: eu não posso ainda te dizer nada, porque nem médico tem dom de discernimento. Ele só diz o que o aparelho diz. Se é no estômago, tem que fazer o quê? Pronto. Se é no intestino, tem que fazer o quê? Uma colonoscopia, não é isso? E se é no seio, faz o que a mulher? Pronto. Aí depois é que ele vem com o quê? Com laudo. Às vezes você está pregando ou evangelizando e o Espírito Santo te dá um laudo. Eita glória. Quando ele foi para Simão, olha o que Pedro disse: tu não tens parte neste, e a tua alma está em fel. Ele foi na bilis dele, mas não foi ele, foi o Espírito Santo. Saia de casa todo o tempo orando: Senhor, me ajuda a discernir, me ajuda a perceber com os olhos espirituais. A menina ficava, ele é um santo homem, são santo homens de quem? E aí sabe o que acontecia? Se era o diabo falando, então a multidão ia dizer: o mesmo Deus que a menina tem, que o diabo usa ela, usa esse daí também. A igreja está pobre do dom de discernimento. Toda vez que eu vou pregar,
vou dizer isso aqui hoje para os irmãos. Eu digo, Senhor, me dá um raio-x do ambiente. Faz eu ver pelos olhos espirituais o que os olhos físicos não conseguem enxergar. Porque quem tem olhos espirituais vê as coisas de Deus. Capítulo 5 de Josué, a Bíblia diz que chegou um homem e estava com a espada na mão, desembainhada. Aí o Josué, que não perdia tempo, puxou a dele também, encostou nele. Tu és do nosso, é contra nós. Ele diz, guarda a tua espada. Eu sou do exército do Senhor. Ali era Jesus, ele se ajoelhou. Eita. Eita, irmão. Isso é o mundo sobrenatural. Nesse momento que eu estou pregando aqui, irmãos, vocês pensam que nós estamos aqui, mas se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, eu não estou falando de sensacionalismo. Eu falei aqui do caso do moço de Eliseu, quando ele disse, olha o tanto de gente para nos prender. Ele disse, Senhor, só abra um pouquinho os olhos, para que ele veja. Para que ele veja. Quando ele abriu os olhos, meus irmãos. Irmão, quem crê no sobrenatural? Você crê no sobrenatural? Aleluia. 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 Eu li muitas histórias de missionários no campo de trabalho, e quando chegava, disse, olha, não coma aquilo ali que fulano vai botar veneno. Dom de discernimento. Não entre naquela casa, não receba aquilo ali. O grande problema nosso é que nós hoje não oramos mais como deveríamos. A menina disse, este é um santo, estes homens são o quê? São servos de Deus? Ela disse isso quanto tempo? E o Paulo deixou, mas num dia o Espírito Santo tomou a boca de Paulo. Coloca na tela. Eita, meus irmãos, é coisa do céu. Aleluia, coloca. Estava aí na tela, vocês tiraram. Atos 16. Isso, vai. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado... Olha, porque o homem de Deus tem que se revoltar contra o pecado. Quando você vê homem de Deus, isso é assim mesmo. Quando Jesus vinha buscar a igreja, para que tu está na igreja, rapaz? Não é assim? Se é para deixar na bagaceira, para que Deus está botando pastor? Agora, quando, olha, se o pastor não tiver a palavra de Deus verdadeira, ele tem medo de crente, ele tem medo de perder membros, ele tem medo de ficar sem o sustento dele. Mas quando ele é chamado por Deus, nem que a cidade toda desapareça, Deus manda ele ir para o ribeiro e sustenta ele com pão e água. Eita, irmão, é negócio sério. É negócio sério. Se perturbou. 2 vezes você lê na Bíblia Paulo se perturbando. Um é aí, a outra é onde? Quem se lembra? Em Atos 17. Quando ele chega aonde? Em Atenas. A Bíblia diz que o espírito dele fica como? Revoltado. Que homem de Deus, irmão, é assim, com o pecado. Está aí essa minha esposa. Todos esses lugares que eu vou, irmãos, todos os lugares que eu vou pregar, às vezes quando eu chego, o pastor diz assim, pastor Ziel, tem um ponto turístico ali, o senhor quer ir? Eu disse, irmão, se eu tiver um tempo, depois que eu pregar, eu vou. Mas se eu não tiver, deixa para outra. Porque já imaginou, eu fico passeando, tirando foto. Aí depois é que eu vou pregar. Não. Eu me tranco lá em um local e vou falar com o papai sobre a cidade, sobre o povo. Aí eu digo, Jesus, me dá um raio-x. Já teve lugar, irmão, de eu terminar. Deus não me usa assim que nesse. O Senhor está me dizendo, não. Mas já teve lugar que eu termino de pregar,
e alguém vem para mim, pastor Aziel, ô senhor, o que eu faço para ser crente? Porque eu sou assim, assim. Tudo aquilo que o senhor falou ali é a verdade, é o raio-x, é a tomografia, é a colonoscopia espiritual, é a ressonância. Tu tá ruim por dentro, por fora, a língua já tá podre, coração velho. Aí assim, eu quero ser mais crente. Eita, meu. Hoje eu vi um pastor dizendo algo interessante. Ele disse que a igreja pode ter comunhão, pode ter louvor, a igreja pode ter o pastor agradável, mas se ela não tiver doutrina, ela não presta para nada. E é verdade. Porque o que mata câncer é a quimioterapia e o que mais? Radioterapia. E o que mata pecado? É eu ficar, oh minha amadinha, é isso? Não, é doutrina. Se tu não pegar a doutrina, irmão, tu não vai prestar para nada. Tu pode rodopiar, tem pastor que está interessado em crente rodopiar, pular, e eu vou falar na próxima semana. Mas se tu estiver doente, não adianta, vai virar bicho. Maná na vida de crente doente, maná vira o quê? Bicho. Perturbou. Ele olhou para a meninazinha escrava, aí ele olhou para ela, o Espírito Santo capacitou ele com o dom de discernimento. Ela tinha um espírito de cobra na vida dela, pitonisa. Aí ele olhou para ela e disse, em nome de Jesus, sai dela, cobra, demônio, diabo. Irmão, e a cobra saiu. Eita, glória a Deus. Paulo acabou com a festa do diabo. Vocês sabem quem é que vai acabar com essas palhaçadas tudinho que tem nessas igrejas, desses profetinhas, desses negocinhos velho? Só quem tem doutrina de Deus. É só isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou finalizar com essa. A primeira marca, escute essa. A primeira marca de um falso profeta é quando ele chega na igreja. Escuta, olha bem para mim aqui, irmãos. Eis que Deus está me dizendo um mistério aqui. E nesse ponto, quem estiver duvidando, morre hoje. Se tu não for crente, tu se assusta. E acaba morrendo mesmo, encabulado. Não é assim? Eu sei tudinho isso aí. Primeiro, olha para cá. Um homem de Deus sabe que toda e qualquer profecia tem que ser o quê? Julgada. Qualquer profetinha que aparecer na igreja dizendo, quem me desafiar aqui, Deus vai tratar contigo que eu sou homem de Deus. Primeiro, não é Deus falando, é um homem que está dizendo que Deus está falando. E se for de Deus, primeiro tem que se cumprir para que a tua fala seja verdadeira. Todo profeta que usa isso é mentiroso, é palhaço, é falso. Pastor Ziel, coloca na tela 1 João 4:1, vamos lá, rapidinho, coloca aí na tela. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Está vendo? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pronto. Então se ele chega aqui, escuta, irmã, até as irmãs vão para ciclo de oração, muito cuidado, as irmãs de ciclo de oração, tem irmã que ora, mas não tem discernimento. É menina. Aí a irmã chega, faz uma farofa, e aí a irmã, eita meu Deus, Deus está falando, Deus está falando. E às vezes a que está sendo usada, já teve 7 maridos, é mais enrolada do que tudo, muda de igreja mais do que papagaio, e anda para um lado e para o outro, não obedece marido, família toda bagunçada, aí anda profetizando para ajeitar a casa dos outros. Se a casa dela não presta. Irmã, a senhora se congrega onde? Eu sou assim. Na hora que eu vejo, eu sou irmã lá da congregação tal. Pronto. Ah, é, né? É, pronto. Aqui nós temos a liderança de oração. Eu disse para a irmã, eu disse, olha irmã, sempre é bom quando for convidar alguém, perguntar para o pastor da área quem é. Porque, pronto, um dia desse,
O irmão disse para mim: pastor, o senhor recebeu uma irmã aí? Eu disse: não sei, irmão. Pois é, pastor. Ela esteve aí na sua igreja. Não vive bem com o marido, é ruim demais. Fala de tudo do campo, fala de camisa de Neemias, fala do Senhor, fala do diabo, fala de Satanás, fala do inferno, fala de todo mundo. Eu disse: pois já sei. E aí pregando aqui, botando mão na barriga de irmã. É uma desgraça, irmão. Aí a irmã que não tem discernimento, e o irmão também, pode ser enganado. Ô irmão, Pai do Senhor, a irmã é casada? Sim. Vive bem com o marido? Vive. Se congrega onde? Me congrega. Quem é seu pastor? É tal lugar. É assim. Se não, nós vamos receber qualquer pessoa. É assim ou não é? Olha para cá. Aí quando ele começa: eu quero dizer que tem um espírito de crítica aqui. Deus não vai operar por causa do espírito de crítica. Mentiroso, falso. E Deus não foi buscar Jesus, não foi buscar Tomé. E o Tomé disse: como? Se eu não tocar, e se eu não vou aceitar. Ele não estava duvidando de Jesus. Ele não queria era crer pelas histórias dos outros. Ele queria crer ele vendo. Por isso que Jesus foi lá. Aí quando entrou, não foi Tomé? Aí pronto, cadê ele? Nem olhou. Ele gritou: Senhor meu e Deus meu. Coloca aí, 1 Reis 18:30. Eu vou mostrar como é que profeta faz com falso profeta. Pronto, vamos acabar essas gracinhas, velho. Vou mostrar como é que profeta faz com falso profeta. Bota aí. E eu encerro aqui. Na outra vamos continuar. E não perca não. Quem quiser vir na outra, até vocês que são de outra área, venha. Que eu vou falar sobre vários tipos de espíritos mentirosos que entram na igreja, no casamento, na família, nos negócios. Tu tem que estar atento para isso. Coloca aí. Não, rapaz, cadê? 1 Reis 18:30. Olha, eu vou mostrar agora o que é um profeta verdadeiro que não tem medo de nada. Vamos. Então Elias disse a todo o povo: Hein? Como foi que Elias disse para todos os profetas falsos? Chegai-vos a mim. Olha para cá. Eles estavam se cortando, se jogando sangue, se retalhando, gritando, e não tinha nada. Resposta. Aí Elias disse: vem para cá. Chegai-vos a mim. Se Deus quer te usar, profeta, rapaz, é negócio sério. Elias olhou e disse: chegai-vos. E todo o povo chegou. E ele reparou o quê? O altar do Senhor. E para mostrar que não tinha fraude, que não tinha engano, que não tinha embuste, ele mandou eles fechar os olhos. Ele disse: quem tiver com espírito de crítica aqui nesse altar, Deus não vai. Irmão, Deus é Deus. Ele opera no meio do crítico, no meio do falso. Quando Ele quer te usar, Ele te usa. Pode ter o diabo que tiver. Aí ele disse: eu vou mostrar que aqui não tem farsa. Ele mandou fazer o quê? Jogar mais. E botou mais. E jogou mais. Aí ele diz: chegai-vos a mim, que eu quero mostrar que há Deus em Israel. Ele não usou truque, ele não botou fogo, ele não botou óleo, ele não botou nada. Pronto, tem irmãos que quando vão curar e os crentes ficam tudo em cima, eu já vi. Aí pronto, ele joga um monte de azeite aqui e fica grosando. Está saindo um pedaço de osso. Está saindo. Aí pronto, ele está com ilusionismo, com hipnose. E aí pronto, aí quando dá feio, ele pega um pedaço de um osso de galinha que ele comeu lá na casa pastoral, a galinha. E aí misturou. Cabelo. Um dia desse a minha sogra me ligou. No período da Covid. Tem uma irmã aí que está falando que tem uns cabelos aparecendo na Bíblia. Eu disse: o meu, graças a Deus, não cai. Porque já é bem... Agora pronto, pode ser que tenha aqui um da Derian. Eu lá vou procurar, irmão, cabelo em Bíblia. Era no meio da Bíblia, era? No meio da Bíblia, aí anda crente com isso. Meu Deus do céu, irmão, vamos ser crente. Dom de discernimento. Dom de discernimento. Tem irmãos e tem irmã que na hora que chega, aí de repente o Senhor revela, naquela hora discerne, a irmã diz: olha, não vá com esse homem não, eu sinto que ele não é de Deus.
Quem já teve essa experiência? Levante a mão quem já teve essa experiência. Olha aí, está vendo? Dom de discernimento. Próxima terça-feira eu vou falar sobre isso. Elias chegou e disse para os profetas, tudinho falso. Chegai-vos a... Ele mandou foi olhar. E os profetas de Baal acreditavam no Deus de Elias? Acreditava não. Mas quando desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava no rego, quebrou tudo. Aí a Bíblia diz que eles gritaram e disseram, o Deus de Elias é o único Deus. Só o Senhor é Deus. Quem glorifica a Deus? Fiquemos de pé. Aleluia. Eu quero convidar aqui à frente